Hoje eu gostaria de tratar a respeito do tema de coragem, ousadia e fé. O texto que eu vou utilizar é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer: esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, e todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, parecia o rosto de um anjo. É interessante de que Estevão não estava mentindo, Estevão não estava participando de algum conluio, Estevão não estava praticando nada que desabonasse a sua conduta, a sua fala, enfim. Estevão estava apenas fazendo o seu trabalho evangelístico e, acima de tudo, ele estava falando do agir e da graça de Deus na vida de um homem. Mas é interessante que quando se levanta ou se propõe a falar, a dizer as verdades não humanas, mas as verdades divinas, a palavra de Deus, ela causa inveja, ela causa dissabor, ela causa desentendimento, ela gera nas outras pessoas, porque o ambiente que Estevão está tratando é um ambiente religioso, tinha os sacerdotes, enfim, tinha as religiões da época, as igrejas dos pastores, os sacerdotes, os profetas que habitavam e que viviam na época de Estevão. Mas ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando de Deus, através da pessoa do Filho de Deus, a pessoa de Jesus. Mas mesmo falando coisas bonitas, mesmo falando a história do mover, de como Jesus curou, como Jesus manifestou a sua graça, ele foi rejeitado, ele foi tomado de algumas atitudes que o fizeram ir não para o braço do povo, mas ir direto para a cadeia, para a prisão. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria tratar esses três temas que eu falei, essas três circunstâncias: coragem, ousadia e fé. Nós aprendemos que com Estevão, não importa a circunstância que possa te levar para ambiente que não vai te agradar. Pode você estar ou possamos passar por circunstância adversa, que as pessoas não vão concordar, não vão validar, não vão chancelar, mas mesmo assim, Estevão, estando num ambiente hostil, ele teve coragem para falar com veemência, com autoridade, com alegria no coração. Ele teve coragem, mesmo sabendo as possibilidades que podiam acontecer, mas ele não se acovardou. Ele continuou com a coragem, com a impetuosidade que Deus derrama na vida daqueles que assim querem seguir e falar a verdade cristalina do Evangelho. Nós aprendemos que com Estevão, não importa a circunstância que possa te levar para ambiente que não vai te agradar. Pode você estar ou possamos passar por circunstância adversa, que as pessoas não vão concordar, não vão validar, não vão chancelar, mas mesmo assim, Estevão, estando num ambiente hostil, ele teve coragem para falar com veemência, com autoridade, com alegria no coração.
Ele teve coragem, mesmo sabendo as possibilidades que podiam acontecer, mas ele não se acovardou. Ele continuou com a coragem, com a impetuosidade que Deus derrama na vida daqueles que assim querem seguir e falar a verdade cristalina do Evangelho. A segunda coisa é que ele não apenas tinha coragem, ele também demonstra nessa pequena passagem ousadia para contestar, para atestar, para abrir a sua boca através não da sabedoria humana, mas o texto sagrado nos diz que ele falava através do Espírito. E a gente vem como quando Jesus diz: eu vou, mas eu volto, mas não vos preocupeis, quando estiveres diante das autoridades, eu enviarei o meu Espírito Consolador, aquele que vai encher a tua boca, o teu coração do conhecimento não da terra, mas do céu. Então, Estevão, cheio do conhecimento do Espírito Santo, ele não se calava, ele tinha coragem, ele tinha ousadia, mesmo diante dos contrários, mesmo diante da armação, da farsa que fizeram contra Estevão, mas mesmo assim ele teve a ousadia, ele não se acovardou, ele teve ousadia para continuar e não arredou o pé. Às vezes precisamos ter ousadia, precisamos ter coragem para, quando no momento da confrontação, no momento que for olhar e dizer para você que você é evangélico, você é crente, você não se acovardar, assumir a sua fé, confiando que Deus vai te encher de graça e sabedoria. E a terceira coisa que nós encontramos, não apenas a coragem, não apenas a ousadia, a fé, essa tríplice, a fé. Estevão tinha fé de que poderia acontecer o que for, mas ele sabia que tinha um Deus que o guardava. Ele tinha convicção que a sua coragem, a sua ousadia, ela estava balizada na fé daquele Deus que cuida, que consola, que transforma, que renova, que reanima, que nos dá ousadia e coragem para seguir adiante, mesmo diante das perdas, porque a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi preso, mesmo diante das perdas da liberdade, mas ele continuava com fé, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Mas mesmo se ele não conseguisse sobreviver, que lá adiante você sabe que ele foi morto, mesmo assim ele confiava no soberano Deus, que importa o que for, se com dinheiro ou sem dinheiro, continuava com fé em Deus. Você que está me assistindo agora, me ouvindo agora, você tem coragem? Como é que está a sua coragem? Como é que é a sua ousadia? E a principal de tudo, aonde você tem alicerçado a sua fé, aonde você tem colocado a sua fé. Você tem colocado a sua fé só quando Deus responde sim para os seus desejos, para os seus sonhos, ou você continua com fé, ousadia e coragem quando a resposta de Deus é um silêncio? Quando a resposta de Deus é um silêncio, você continua com fé o suficiente? Portanto, nessa história de Estevão, eu quero convidar a você a acreditar e confiar em Deus. Eu quero convidar a você, diante dessas circunstâncias, diante do caos, diante de tudo, continue tendo coragem, continue tendo ousadia e, acima de tudo, continue com a fé em Deus. Pense nisso. Um dia se encaixa, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Opa, mas antes de ir embora, como eu sempre digo, oração e chá de camomila nunca é demais. Oremos ao bom Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que não têm fim, renovam-se a cada manhã. Abençoa o teu povo, Senhor, nos dá coragem, ousadia e fé para seguir os dias maus. Que nós possamos, Senhor, acima de tudo, ter a esperança e o coração voltado para Ti, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau.